Tô de volta com o nosso BG e agora no nosso quadro Fala do Especialista tem visita muito especial aqui no nosso estúdio, porque a gente vai falar de um tema hoje, de como você manter o seu cérebro saudável, ainda mais nessa correria nossa do dia a dia, nessa loucura, né, doutor? Porque é mesmo, a gente quer dar conta de fazer tudo, trabalha muito, trabalha demais também, tem que dar conta de tudo, né? A gente poderia ser 2, 3, 4 ao mesmo tempo. E aí, por isso, hoje o neurologista aqui, o Dr. Ricardo Funes Bastos, está aqui comigo para falar um pouquinho a respeito disso, de como a gente se manter calmo, tranquilo, naquela vibe boa. Não sei se é possível, mas a gente tem que fazer o máximo, né? Senão a gente não consegue também render no nosso dia a dia e aí o corpo padece também. Doutor, boa tarde para você. Boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. Vamos lá, existem alguns mecanismos, alguns caminhos para a gente manter a nossa cabeça bem todos os dias, tranquila, para a gente raciocinar melhor e não surtar, né? Como todo mundo fala popularmente, porque tem gente que não aguenta e acaba surtando, né? Tem. Como que a gente faz, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Bom, é uma pergunta difícil, porque como você mesmo falou, né? Hoje as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, são muitas informações, então a gente acaba tendo dificuldade para lidar com essa rotina. Mas existem algumas coisas assim, que a gente pode fazer para melhorar, para que esse impacto não seja tão negativo assim, no dia a dia, de esquecer as coisas, cometer erros e tudo mais. Então é importante, assim, apesar da gente ter várias informações no nosso dia, a gente tentar priorizar, né, e não tentar abraçar tudo de uma vez, né? Isso facilita com que a gente consiga concluir as atividades, né? E lembrar que, assim, que apesar de todas as obrigações do dia a dia, de tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que lembrar da nossa saúde, né? Então, tem que reservar um tempo para ter fazer uma atividade física regular, para descansar, né, bastante, ter uma qualidade de sono boa, lembrar sempre da alimentação. A gente acaba pulando refeição, né, não almoça, não janta, ou vai comendo alguma coisinha aqui, outra ali, e acaba esquecendo de que a gente precisa ter uma alimentação saudável também. Doutora, a gente acompanha com frequência, né? A gente está aí num momento, numa década também, que todo mundo, depressão, síndrome de pânico, ansiedade também, principalmente, aquele estresse diário também por conta disso tudo, dessa vida moderna de agora. Antigamente não tinha nada disso, né? Nossos pais, nossos avós não sofriam com isso. Mas a gente está agora nesse momento, né, de muitas doenças do nosso psicológico que acabam afetando depois o nosso corpo também. E aí é o que você falou, é uma alimentação, é a prática de atividade física Sim. também. E eu acredito que notou algo de diferente, buscar uma ajuda também, não é, doutor? Sim, é importante. Não deixar o problema se agravar, aquela bola de neve, né? Às vezes a gente vai deixando para depois, acaba que o negócio já estourou, né? Então tem que perceber que tem alguma coisa diferente, está atrapalhando na rotina, é bom buscar a ajuda de um profissional, né? Ainda mais aqui, né? A gente tem o privilégio de viver aqui numa região que tem tanto recurso, né? Temos um hospital de base que é referência para tudo, a gente tem uma série de recursos lá, né? Então a gente não pode dar bobeira, percebeu que tem alguma coisa atrapalhando, tem que buscar ajuda, sim. Doutor, você percebe que as pessoas hoje estão sofrendo muito com isso, com doenças que acometem aí o nosso cérebro? Tem muitos casos realmente, eu falei desses problemas que são corriqueiros, né? Dessas doenças que a gente acompanha sempre, mas teve um aumento, teve um acréscimo, ainda mais depois da pandemia também? Tem, são múltiplos fatores, né? Essa parte que a gente falou aqui no começo da demanda, né? Da rotina que a gente vive, os hábitos, né? Eles estão menos saudáveis hoje em dia, isso contribui bastante. E a pandemia a gente vê, assim, os reflexos, né? A gente acaba vendo até hoje dentro do consultório. Então, mexeu muito com a parte emocional, né? O isolamento, ele, principalmente com a população idosa, fez com que aumentasse os índices de depressão, de ansiedade. Mexeu muito com a questão do sono também, foi uma coisa importante que a gente viu, né? As pessoas começaram a dormir, às vezes até mais, só que com uma qualidade pior, né? Por ficar muito em casa, com uma qualidade do sono ruim. E isso com impacto a longo prazo, com certeza. Quais
quais são alguns indícios que a gente já está sofrendo com algum problema? Dá para perceber no dia a dia? É como eu falei, você tem que identificar e procurar um profissional aí da sua confiança. Mas quais são esses indícios, doutor? De não dormir bem, dor de cabeça, enxaqueca também? O que pode ser alguns dos principais sinais? Tudo que muda de uma hora para outra já é um sinal que a gente está passando por algum problema, né? Então, assim, começou com uma dor de cabeça nova que nunca teve, né? Mudou algum aspecto no organismo ali que a pessoa não costumava ter, já é um sinal. Mas tem outras coisas, por exemplo, começou a ter dificuldade com memória, por exemplo. É normal que a gente tenha alguma dificuldade, esqueça alguma coisa ou outra, mas quando isso se torna algo corriqueiro, que acaba interferindo nas atividades do dia a dia, isso é um sinal de que algo ali está errado. Não quer dizer que a pessoa tenha uma doença grave, que ela possa ter um Alzheimer, por exemplo, que a maioria das pessoas elas procuram por essa preocupação, né? Mas que alguma coisa possa estar errada, desde da qualidade do sono. Às vezes a pessoa não tem essa percepção de que o sono está ruim, né? Isso vai virando uma bola de neve, foi o que você falou, né? Vai acumulando, hora que vê já está mais difícil. Então, tem que perceber esses sinais. Começou a ter maior dificuldade com a memória, começou a ter dificuldade para realizar as atividades do dia a dia, um cansaço excessivo, dores de cabeça fora do normal, tudo isso tem que ser levado em consideração e aí deve procurar um especialista. Doutor, eu já vi algumas informações, você falou a respeito do mal de Alzheimer, e eu já vi alguma coisa falando a respeito que tem chegado em pessoas mais jovens também, não somente em pessoas com mais idade, nos idosos, na terceira idade. Isso tem acontecido realmente? Em relação ao Alzheimer, não dá para afirmar isso, né? Continua sendo assim uma doença que é mais frequente nos idosos, acima dos 65, 70 anos. Existe uma forma que é bem rara, que é o Alzheimer hereditário, mas assim, em relação ao Alzheimer, ainda continua sendo a faixa etária dos mais idosos. O que pode estar acontecendo, que faz parte também do grupo de doenças que são as síndromes demenciais, a demência vascular, por exemplo. Então, quando você aumenta o número de pacientes que sofreram um AVC, com dano cerebral, isso aumenta o risco dele desenvolver algum tipo de demência, às vezes com uma idade um pouco mais precoce. Ok, então, de maneira geral, quem está em casa agora nos acompanhando, os idosos também, porque eu acho que necessitam aí de um cuidado, de uma atenção maior também. De maneira geral, o que a gente pode fazer para proteger o nosso cérebro, para a gente ficar tranquilo, em paz e viver bem? Chegar até, deixa eu pensar aqui, mais de 100 anos? Não sei se eu vou chegar, doutor. Não, com o avanço agora da tecnologia, da medicina, é provável que a gente consiga chegar. A gente quer chegar, com certeza. É a expectativa nossa. Eu não sei se eu chego, não. Não sei se eu chego até o ano que vem. Vamos sim, fazer de tudo para chegar. Claro. E cuidando da saúde, né? Cuidar do cérebro é cuidar da saúde em geral, né? O nosso cérebro ele é responsável por todas as funções do nosso corpo, né? Então, cuidar dele é cuidar do corpo. Então, para ter um cérebro saudável, a gente tem que ter uma qualidade do sono boa, né? A gente não pode esquecer disso, o sono é negligenciado bastante, então a gente tem que prestar atenção como é que a gente está dormindo, principalmente como a gente está acordando, né? Se acorda com aquela sensação de que descansou, que restaurou. Cuidar, fazer atividade física regular, uma alimentação boa, saudável, cuidar das doenças, quem já tem alguma doença de base, diabetes, colesterol, hipertensão arterial, tem que manter um controle, um acompanhamento regular com o médico, porque essas doenças são fatores de risco para doenças neurológicas, como doenças neurodegenerativas, o AVC. Então, estimular bastante a cognição, né? Fazer atividade que estimula o raciocínio, a memória, aprender uma nova língua, aprender a tocar um instrumento musical. Tudo isso vai ajudar a gente a ter uma cognição melhor e um cérebro mais saudável. Está sempre em movimento, né? O que eu acredito, né? Está se movimentando, está em movimento, até mesmo os idosos também, não ficar parado. Você tem que se movimentar, né? A gente tem que estimular o nosso corpo, né? Com certeza, o corpo e a cabeça, né? Então, sempre procurar ler algo diferente, né? Estimular a leitura ativa, sempre
colocar. Sempre o cérebro, o corpo em movimento ajuda bastante. Ok, doutor, muito obrigada. Imagina, volte eu sempre. que agradeço. Obrigada pela Obrigado. entrevista. Obrigada aqui pelas explicações também. Tenho certeza que ajudou muito o nosso público de casa. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Até mais.